Olá pessoal, eu sou André Barbieri e esse aqui é o nosso novo programa de entrevistas do Esquerda Diário, também faz parte do nosso podcast internacional. E hoje aqui a gente está com um convidado bastante especial junto com a gente para discutir a questão da economia da China nesse panorama, né, da crise da Covid-19 e com essas perspectivas, né, de depressão mundial pós-pandêmica. E aqui o nosso convidado de hoje é o professor da UFRJ, o Hernani Teixeira. Tudo bem, Hernani? Tudo bem, André? Obrigado Como é pelo que tá aí? convite. Claro, muito obrigado por ter aceito o convite aqui da nossa entrevista. O professor Hernani é do Programa de Pós-Graduação de Economia Política Internacional, lá da UFRJ. Ele escreveu diversos trabalhos, né, sobre financiarização, política monetária. É um autor de um dos artigos dessa coletânea que eu até trouxe aqui para a gente ver, que é o Sobre a Guerra, que você publicou Tá. ali no Rio de Janeiro, né, sob a organização do José Luiz Fiore. O Hernani tem um artigo aqui que fala sobre guerra, moeda e finanças, para discutir um pouco a intersecção entre esses temas. E também escreveu um trabalho que me ajudou bastante aqui na minha pesquisa sobre a China, que chama A Internacionalização da Moeda Chinesa, Disputa Hegemônica ou Estratégia Defensiva, que é um dos temas que a gente vai abordar aqui na nossa própria entrevista, né? Então, já começando para a primeira pergunta aqui com o professor Hernani. Professor, a China, aqui o nosso tema de hoje, né, ela conseguiu sair mais rápido do que outros países do mundo do caos pandêmico, né, do coronavírus, mas é uma situação bastante incerta, né? Houve uma queda aí de 6,8% do PIB em taxas anuais do primeiro trimestre agora da China, né? E isso foi tão grave que a Assembleia Popular da China, que se reuniu agora, decidiu não anunciar metas do PIB para 2020. O que a gente pode dizer sobre esse problema da China agora, do ponto de vista mais conjuntural, digamos? André, os chineses saíram antes porque também entraram antes, né? A crise começou lá, Claro, a pandemia sim, começou lá. Então, eles são o grande laboratório, quer dizer, em certo sentido, não sei se você gosta do Gerschenkron ou mesmo do Marx, né? Marx falava que a Alemanha tinha que olhar para a Inglaterra para ver o futuro, né? Em certo sentido, os chineses estão dizendo, ou são uma grande experimentação de tudo, né? De como começa, como contamina, como faz isso tudo, né? Então, eles saíram antes. O desempenho, digamos, deles de conterem a coisa sanitária, de organizarem a saída é fantástico, né? Eu tive na China agora no mês de outubro, passei um mês lá na Universidade de Pequim. É uma organização social inacreditável. Tem coisas que você pode criticar, mas, digamos assim, é um exército no sentido de ordem, né? Muito bem. Os dados últimos que eu vi mostram que a recuperação da indústria foi muito rápida. Então, a recuperação da indústria foi em V. Bateu e voltou. Não digo que voltou ao mesmo nível, mas assim, foi pum-pum. Entretanto, o setor de serviços não. Entendeu? Assim, e acho que esse, digamos assim, talvez seja um parâmetro do que vai acontecer com o resto do mundo, tá certo? Uma vez que normalize os transportes, o fluxo de pessoas, o fluxo de mercadorias, a recuperação manufatureira deve ser relativamente rápida, com alguma atraso, mas o setor de serviços vai ficar atrás. O interessante, conjunturalmente, é quando a gente compara o que os chineses estão fazendo agora com 2008. Eu tive em 2008 na China, pouco depois a crise começou em setembro de 2008, eu fui a Pequim em fevereiro participar de um congresso. Eu trabalhava no BNDES nessa época. E, naquela época, eu trabalhava no BNDES, então eu fui governo brasileiro, eu estava interessado em saber como é que eles tinham mobilizado para sair, etc. E aí era muito claro, tá certo? Quer dizer, os chineses, em 2008, estavam desacelerando já, eles estavam preocupados com o aquecimento demais da China, da economia, e lá funcionava assim: os governos provinciais vão a Pequim, nos órgãos centrais, aprovam os programas de investimento deles, voltam e os bancos públicos botam dinheiro e eles fazem. A gente pode depois discutir isso mais, mas, digamos, esse é o esquema básico. E aí o pessoal do planejamento central tinha segurado
Quando a crise veio, eles chamaram os caras das províncias de volta e disseram assim, traz de volta os planos que vocês tinham e vamos botar isso em prática. E aí a recuperação chinesa foi fantástica. No Brasil, nós fizemos algo semelhante a isso. Então, foi interessante conversar com os chineses. Obviamente, eles eram muito mais organizados, muito mais centralizados, com uma capacidade de fazer muito mais do que a nossa, mas nós tivemos uma performance bastante boa. O problema foi que depois, isso levou a um endividamento muito grande dentro do sistema financeiro. Eles ficaram preocupados com fragilidade financeira, certo? Dentro do sistema, dentro das empresas. E aí agora, ao que tudo indica, o comportamento chinês mudou muito comparativamente a 2008, certo? Eles não estão fazendo nada semelhante a disso, eles não estão fazendo uma recuperação forçada do investimento. A sensação que você tem é que eles é o seguinte, a economia vai retomar, eles estão tomando medidas emergenciais, etc., mas não estão colocando, digamos assim, pau na máquina, como eles fizeram em 2008. Eles não injetaram grande quantidade de dinheiro na economia agora na crise, né? Como todo mundo. Nós também, os franceses, os americanos, numa medida, mas assim, chamar o pessoal e ir pelo investimento, pela acumulação de capital, não. Aumentando o endividamento, também não, certo? Então, há uma sensação que eu tenho, é que eles aprenderam alguma coisa com 2008, eles estão segurando essa capacidade porque eles estão com medo de aumentar a fragilidade, eles têm um problema de fragilidade financeira, eu acho que esse é um dado, tá certo? E que eles estão observando o que vai fazer, quer dizer, a recuperação deles mas assim, é visível que esse governo chinês e a experiência chinesa em 2020 tem muitas diferenças com relação a 2008, tá certo? É outro bicho, muito mais tranquilo, muito mais. E aí, por que eles não estão fazendo meta? Simplesmente porque não tem como. Assim, eles não vão botar uma meta lá em cima, porque eles não querem, mas também não vão botar uma meta abaixo demais que vai jogar a economia deles para baixo. Eles são muito pragmáticos, aqui entre nós. Tem uma coisa toda ideológica, tem uma coisa lá de que eles são os caras que estão salvando o mundo, tal, blá, 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 mas assim, é uma atitude, do meu ponto de vista, correta, tá certo? Quer dizer, você não tem como prever, você não quer bombar demais a economia, mas você também não quer jogar ela para baixo demais, né? Então, eu acho assim, com relação ao momento chinês, do ponto de vista doméstico e conjuntural, a economia está recuperando, vai ter uma queda da taxa de crescimento, não temos a menor dúvida, no global, né? Está voltando, mas assim, o buraco desses meses vai ser. Vai dar negativo? Provavelmente não. Mas assim, vai dar um positivo muito rastejante. E aí a gente tem que ver, não dá para ver ainda, quais são as implicações que isso vão ter a partir de 2021. E aí eu acho que a gente fala um pouquinho mais sobre isso, porque aí eu acho que tem outras condicionantes, principalmente geopolítica, Estados Unidos, os Estados Unidos estão, digamos assim, atuando de maneira mais coerciva, né? Que a gente vai ter que levar em conta para pensar essas coisas. Sim. Até para pegar um gancho aqui com o comentário que você fez, é verdade que a China entrou antes e saiu antes, né? Nessa crise pandêmica, ela até conseguiu contornar, de algum ponto de vista, a forma que vinha aparecendo, né, nos jornais internacionais, porque o governo chinês iniciou esse tratamento da crise com uma forma bastante autoritária, que é própria, né, do Partido Comunista Chinês, da burocracia do Xi Jinping, inclusive silenciando um dos médicos que havia anunciado o início, ou a possibilidade de que estourasse uma pandemia na China, que é o Li Wenliang, que acabou, inclusive, morrendo, né, em função desse silenciamento que a polícia estatal fez contra ele. E agora a China está tomando medidas para, como você mencionou, mostrar que ela é a grande salvadora do mundo, né? Enviando ajuda para vários países, fazendo muita propaganda pública nas redes sociais sobre as ajudas que envia à Sérvia, à Itália, ao leste europeu, a todos os países da África, né, com os quais ela travou contratos de entrega de máscaras, de respiradores, pelo menos contratos, né, a gente não sabe se exatamente isso aconteceu, e, de fato, ela vem se recuperando, e como você mencionou, mais na indústria do que no setor de serviços, né? Até são dados oficiais que mostram que a própria
indústria exportadora chinesa, ainda que ela tenha se recuperado bem, deixa ainda ao redor de 30%, 35% em estado de ociosidade, ou seja, mostra que a China ainda está se recuperando, né? Está caminhando para chegar até aí. E nesse caso, vale a pena discutir, como você mencionou, não só a conjuntura, mas o que tem de estrutural, porque a China já vinha diminuindo a ênfase no crescimento de 2 dígitos, né, do PIB, tendo em vista essa alteração imposta pela crise de 2008 no padrão de crescimento dela, buscando maior apoio aí no desenvolvimento do mercado doméstico e a produção de alta tecnologia. O que você poderia mencionar para a gente sobre isso, essas transformações mais de fundo da economia? Olha só, se a gente olhar para trás, assim, os últimos... O que para trás, né? Vamos olhar 94 para trás, fazer um olhar, não digo brodeliano, mas assim... Por que 94? Porque foi quando todo mundo, nós também, entramos no mundo global. 94, para mim, é uma data muito forte nisso, tá certo? Quando os mercados estabilizam, a dívida externa latino-americana vai para o diabo, assim, diabo que eu chamo no bom sentido, quer dizer, desaparece, eles se diluem, e os chineses entram para valer, né? Muito bem. A China foi, talvez, o melhor caso de integração ao sistema internacional, certo? E aí vamos dizer o seguinte, quem é que manda no sistema? Os americanos, correto? Quer dizer, quem é que montou isso tudo, a arquitetura toda do que está aí, do ponto de vista de instituições, de regras, etc. E tal. Quem monta isso são os americanos. Quem tem poder para isso, quem tem moeda para isso, quem tem sistema financeiro, quem tem exército para isso, são os americanos. O resto do mundo, mais ou menos, a contragosto ou a gosto, tem que acompanhar. Os chineses, do meu ponto de vista, são um caso fantástico, tá certo? Eu tive em Pequim, em outubro agora. Eles já incorporaram 1.200 cara. 1.200 porra. Uma população do mundo, sei lá, que deve estar 4, 5 bi, nós estamos falando de 20% da humanidade que entrou a galope no meio dessa história. Tinha alguma coisa antes, óbvio, mas assim, é um processo de... não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu vou usar, reengenharia social, acreditável. Ninguém conseguiu fazer isso do ponto de vista de mudar a sociedade para dentro e, ao mesmo tempo, de mudar a integração desse bicho para fora, quer dizer, a economia deles, né, o império do meio, mantendo uma autonomia do ponto de vista de empresas, bancos. Né? Assim, então, eles são, ou foram até 2008, um grande sucesso. Talvez o melhor sucesso entre os emergentes. Um sucesso complicado, né? Porque não era a agenda neoliberal do jeito como é veiculado ideologicamente, e, ao mesmo tempo, um partido único, Partido Comunista. Né? Eu não tenho a menor dúvida, tá certo? Eu perguntei lá quando eu fiquei na Universidade de Pequim um mês, e foi sensacional conversar com os caras. E aí eu perguntei assim, vem cá, o ensino de vocês aqui na China já americanizou? Vocês estão assim? Aí ele virou para mim, aqueles gente chineses, eles são muito agradáveis, né? E tal. Em certo sentido, sim, e tal, mas a gente continua ainda tendo as nossas especificidades, etc. E tal. Esse cara tinha doutorado na Universidade de Texas, em economia. Ele dividia a sala comigo na universidade. Então, eu olhava assim, achava assim, ih, rapaz, assim, eu comigo, né? O cara foi para Texas em métodos quantitativos. Ele deve ser um neoliberal enlouquecido, né? Um sonho de uma noite de verão. Cabeçaça do chinês, passou lá naquela lavagem cerebral americana. E aí, nessa conversa, ele virou para mim e disse assim, a gente é obrigado a tomar alguns cursos de economia marxista. Tinha humor. Tinha assim, muito, assim, foi a melhor exemplo. Olha, a gente americanizou, mas nem tanto. Continua tendo Partido Comunista, continua tendo uma sociedade organizada, etc. E tal, então, eu fiquei muito, muito impressionado. O que aconteceu depois de 2008? E aí eu acho que 2008 é uma ruptura. Ruptura talvez seja uma palavra muito forte, mas é um momento que a gente tem que levar em conta. 94 é 1. 2008 é 8. Até 2008, eles estavam tocando a vida deles, crescendo a 2 dígitos.
Daí em diante, eles desaceleram e vão mais ou menos para 6,5, 6, desacelerar devagarzinho, que é mais ou menos o que eles mantiveram. O que está por trás disso? Do meu ponto de vista, está um processo defensivo, tá certo? Eles olharam o bicho que estava aí. No primeiro momento, eles chegaram e disseram: tem que mudar, privilégio do dólar. Mas eles olharam e disseram: não dá para manter aquilo. Os americanos entraram pesado e disseram: a moeda de vocês está valorizada, vocês têm que abrir mais, vocês têm um superávit cavalar, não sei o quê. Eles disseram: ok, soltaram um pouquinho a moeda, um pouco. Fecharam o buraco com o mundo, o superávit deles não é, etc. e tal. Desaceleraram o crescimento, aumentaram a renda interna. Né? Então, assim, o crescimento dos assalariados da coisa na China é fantástico. Fantástico. Com o aumento da produtividade da produção, eles passaram isso, passaram para trás, etc. e tal. E reduziram o volume de reservas internacionais que eles tinham. Começaram a ideia da internacionalização do yuan é uma coisa... O próprio Belt and Road é uma coisa agressiva, por um lado, internacionalmente, mas é uma coisa defensiva, por outro também, não temos a menor dúvida. Sempre é para os dois lados nessa história. Muito bem, então, nesse contexto, o que eu acho? Há uma mudança estrutural do ponto de vista do que vinha antes. O sistema não colapsou como os japoneses. Os japoneses têm, não é a mesma sociedade, mas assim, também teve um enfrentamento com os gringos bastante pesado, só que final dos anos 80, e estourou. Aquela bolha de ativos no Japão foi o primeiro sinal dessas coisas que nós estamos passando no mundo até agora, né, etc. E tal. Muito bem, e eles também começaram a ficar preocupados com a questão financeira. Os americanos vieram pesado e disseram: você tem que abrir sua conta de capital, você tem. E eles deram uma volta e disseram: vamos fazer a internacionalização do yuan, etc. E tal. Que esse é o ponto central. Os japoneses se arrebentaram pela liberalização da conta de capitais e pelo uso que os americanos fizeram disso, com relação, botaram a moeda japonesa lá em cima, aquilo provocou uma redução da taxa de juros no Japão, uma bolha especulativa cavalar. Eu também estava em Tóquio em 89, então eu assisti isso, foi uma coisa que me impressionou muito. Conversei com os chineses sobre isso, e eles têm essa memória japonesa que eles não vão fazer a mesma coisa. E aí a questão da abertura da conta de capital, do meu ponto de vista central. Eles começaram a deixar o yuan, valorizar, operam isso, intervêm no mercado o tempo inteiro, mas chega em 2015, eles tiveram um problemaço, e aí perderam um tri, eu acho, de reservas, ou um pouco menos, e aí segurou o processo. Ou seja, literalmente eles tomaram a decisão de não abrir a conta de capital e não deixar o mercado vir formar a taxa de juros e a taxa de câmbio deles. Legal. Ok, é o velho. E aí, trindade impossível, você pode chamar disso do que é, mas é o seguinte: eu vou mandar nisso aqui e o capital privado não vai me aí não vou deixar os gringos operar os mercados do jeito que eles quiserem em cima de mim. Muito bem. Tem um problema nessa história, porque, a despeito deles terem melhorado a coisa do consumo, etc., eles mantiveram um nível de investimento muito alto. Eu tomei um susto quando eu fui lá na China e vi que a taxa de investimento continua acima de 40%. Taxa de investimento de 40%, cara, em sistema capitalista, quem chegou mais perto foram os japoneses. Nem os sistemas centralmente planificados, de estilo soviético, onde o investimento é compulsório, tudo, aquela coisa centralizada, conseguiu chegar nisso. Os caras estão há mais de 40 há anos. Isso aí tem, de vez em quando dá problema. Eles tiveram uns problemas nos anos 90, fizeram uma reestruturação financeira grande, etc. e tal, mas é o seguinte: eles estão preocupados com o nível de endividamento interno, eles estão preocupados com um grande volume dessa capacidade que está sendo criada e que não está gerando rentabilidade. E aí eles têm um problema macro, que é o seguinte: investir 40%, 42% e mais por cento do PIB, com a economia crescendo a 12%, sua taxa de lucro é alta. Você continuar investindo 40%, eles continuaram, cara, imobiliário pra cacete, etc. e tal, mas a economia está crescendo a 6%, a rentabilidade do capital cai muito. Então, a sustentabilidade do processo está ameaçada.
E isso foi uma coisa também que eu pude conversar muito com os caras lá na China. E eu fiquei muito surpreso, talvez você fique também, quando um deles disse para mim, nós estamos discutindo a questão da armadilha da renda média. Pô, nós brasileiros, né? Toma ele renda média ou renda abaixo da média, pode ser o que for, mas assim, nós estamos estagnados há 20 anos. Eles não, mas é o seguinte, a discussão sobre estagnação, nesse cenário que eu estou descrevendo para você, ela é real dentro das escolas chinesas. E dentro da, não, a gente, eu, por exemplo, nunca vi uma discussão em inglês sobre isso, né? Mas assim, isso foi conversa tranquila com a chinesada, entendeu? Conversa boa. Então, eu acho assim, há enormes diferenças. Há desequilíbrios. As diferenças que eu falo o passado com relação ao presente. Eles têm dúvidas com relação ao futuro, do meu ponto de vista, absolutamente pertinentes. E tem questões que eu acho estrutural, porque aquilo, cara, só para você entender o que está na minha cabeça, aquilo é um avião que está viajando alta velocidade em piloto automático. Se der problema, aquilo ali, o piloto tem que pegar aquilo na mão e dizer, bom, eu vou contornar a turbulência, vou passar por baixo. E eles estão olhando e dizendo o seguinte, o cenário é cada vez mais turbulento. Segundo, eu tenho alguns problemas no meu avião. E tem mais, eu não posso desacelerar muito o avião, senão o avião cai. Então, tem uma questão aí de pilotagem que talvez não fosse tão presente até 2008, mas está sendo e vai mais, tá certo? Quer dizer, algumas questões deles, aquela ideia do Xi Jinping de um para frente, dois para trás, dois para frente, um para trás, eu acho que é isso aí. Eles estão fazendo experimentação, etc., mas assim, não estão dispostos a abrir a conta de capital, deixar o mercado operar, quer dizer, o dinheiro poder sair da China. Não sei se você sabe, por exemplo, aqui no Brasil, você pode mandar para fora o dinheiro que você quiser. Desde 2005, se você tiver imposto de renda, não tem nada que o proíba, nem você precisa permitir dinheiro, autorização a ninguém. Na China, você só pode mandar $50 mil por ano sem autorização do Banco Central. E não pode entrar dinheiro externo no mercado de capitais chinês, também sem autorização. Então, é como se fosse uma grande... A China, financeiramente, é uma grande muralha cheia de pequenos furos, né? Nós não. Nós, no Brasil, já estamos abertos há mais de 15, 20 anos. O mercado faz da gente o que a gente quiser. Ok. Isso, para eles, tem problemas enormes do ponto de vista de fragilidade financeira e de instabilidade do ponto de vista macroeconômico. Então, eles estão defensivos. Eu acho que a gente tem que ler eles assim. Eles não têm pretensões hegemônicas nenhuma com relação a guiar o mundo. Eles estão, na verdade, reagindo ideologicamente à pressão americana. Mas, assim... não acho que eles estejam vendo o mundo horizontes tão abertos, tão céu de brigadeiro, quanto, digamos, 94, 2008 foi. Entendeu? Não sei se eu respondi ao que você queria, mas... Não, pegou um ponto muito interessante, porque tanto do ponto de vista do mercado financeiro, a política monetária da China, a gente vê essas modificações, né, depois de 2008, como você mencionou, que foi um ano, que você chamou até de ponto de inflexão, em que a crise econômica mundial obrigou a China a começar a mudar o seu padrão de crescimento. Ela já não podia mais depender da exportação de manufaturas com baixo valor agregado, como ela vinha fazendo nos últimos 30 anos. Ela tinha que começar a alterar esse padrão para apostar mais no mercado interno e para apostar na fabricação agora de produtos de alta tecnologia. Eu estava até pesquisando aqui como parte da minha dissertação, que se a gente for pegar proporcionalmente o que gasta os Estados Unidos e o que gasta da China em investigação e pesquisa, ou investigação e desenvolvimento, né, de alta tecnologia, é muito interessante, porque os Estados Unidos pega os gastos deles em investigação e desenvolvimento em relação ao PIB, a proporção é mais ou menos a mesma do que era na década de 60. A China quadruplicou o montante dela, de lá para cá. Claro que a China parte de um patamar muito menor, né, dos Estados Unidos faz a diferença. Mas em dinâmica, você vê que essas preocupações, de fato, começam a se alterar. Então, acho bem interessante pegar isso, porque a China, eu concordo plenamente que ao mesmo tempo que ela não está buscando agora, inclusive porque ela não tem capacidade para isso, uma disputa hegemônica com os Estados Unidos, a própria guerra comercial, esse conflito que tem como pano de fundo essa batalha pela preeminência tecnológica do mundo, mostra que a China
tem uma postura um pouco mais agressiva, especialmente ali na Ásia, no Mar do Sul da China, para mostrar que ela quer se inserir com uma outra posição, né, nessa hierarquia mundial, principalmente frente aos Estados Unidos. E está buscando ocupar mais espaços, né, de investimento, de acumulação de capital, com o programa que você mencionou, né, a nova Rota da Seda. E aí a gente tem esse problema, né, porque estamos discutindo Estados Unidos e China, são duas formas distintas de autoritarismo, né, porque os Estados Unidos a gente sabe que, enfim, batalham pelos seus interesses no mundo inteiro e fazem isso das maneiras mais violentas possíveis. E a China agora, a gente acabou de ver nessa nova Assembleia Nacional, né, que eles definiram impor uma lei de segurança nacional sobre Hong Kong que é sumamente repressiva. Então aqui a gente fica meio nessa disputa entre os gigantes, claro, com os Estados Unidos mantendo a preeminência hegemônica, a principal potência do mundo hoje, mas se vislumbram choques por aí. E não sei, até gostaria de saber como é que você vê um pouco isso, porque esses choques começam a se desenhar em vários lugares, né? A gente vê agora o Trump e o Xi Jinping todos os dias vêm se enfrentando, né? Olha só, André, eu não acho, assim, acho que tua colocação está corretíssima. Acho que eu não teria nada a opor ao que você está dizendo. Eu acho que talvez só fazer uma qualificação. Eu acho que de 2008 para cá, a mudança chinesa econômica, né, se você olhar, é um negócio cavalar. Quer dizer, em 1980, aquilo não ia para lugar. Eu fui a primeira vez à China em 1984, 5. E o pessoal ainda dava com a roupinha de mal. Tinham várias moedas andando na China. Como não sei se já foi a Cuba, mas assim, você tem 3 moedas em Cuba andando paralelamente. Né? Uma economia de guerra. Você faz isso em economia de guerra, assim, tudo, o mercado todo estancado, etc, etc e tal. Né? Então, eles fizeram assim, a coisa do Xi Jinping é um negócio inacreditável. Se pegar um bicho, 1 bilhão e 200 milhões, a maior parte agricultores, baixa renda, eles rivalizavam com os indianos, e fazer um grande salto para frente, no bom sentido da palavra, eu acho assim, não tem na humanidade nada parecido dessa envergadura em tão pouco tempo, certo? Assim, podemos discutir horas sobre história, mas mesmo os japoneses, depois da Segunda Guerra, que é um negócio fantástico, ou mesmo a Revolução Meiji no Japão, que também é um negócio inacreditável, fica pequenininho perante o que os caras fizeram. A centralização autoritária é da tradição deles, eu não vou aqui nem dizer que é bom, nem ruim, nem nada. Concordo com você que os Estados Unidos também são autoritários e é uma plutocracia, é um país de ricos, governado pelos ricos e pela grana. Você vai nos Estados Unidos, é um negócio inacreditável, certo? Assim. E eles operam isso muito bem, né? O establishment, os WASPs, aquelas coisas todas, as universidades. Né? Então, assim, 2008, eu acho que os americanos tomam uma decisão estratégica. E aí, Trump ou não, pouco importa. Do meu ponto de vista, já estava datado no establishment americano, antes mesmo da eleição do Trump, de que os chineses estavam passando um pouco demais. Eles deixaram de ser darlings e passaram a ser algo para ser contido. Exatamente o que eles fizeram com os japoneses nos anos 80, por razões diferentes. Quer dizer, China tem bomba atômica, China está lá no Mar do Pacífico, China tem frota, China tem exército, China tem... Ok, japoneses não. Eu também morei em Tóquio uma época da minha vida. É assim, se você pensar no Rio de Janeiro, Niterói tem uma base americana, olhando para eles o tempo inteiro, entendeu? O sistema de segurança militar japonês é americano. Com as devidas... Mas os chineses não. É outra história, é outro bicho, é um bicho muito mais pesado que vem aí, e a despeito da ditadura do Partido Comunista, eles têm uma tradição de Estado centralizado, autoritário. Muito bem. Se a gente fosse ver, do meu ponto de vista, os chineses aceitaram as regras dos jogos americanos a partir de 94. Eles entraram no jogo. Né? A arquitetura, o poder estrutural, como fala a Susan Strange, se você gostar dela, eu gosto muito. Quer dizer, quem faz as regras do jogo,
né? E aí o jogo são os americanos. Os americanos criam e destroem as regras do jogo do jeito dele. O dólar agora tem paridade com o ouro. Agora o dólar não tem mais paridade. E você? Se vira, malandro. The dollar is our currency and your problem. Não foi assim que o secretário do Tesouro falou? Foi assim mesmo. Os japoneses, os ministros da Fazenda do Japão e da Europa em 1970, sei lá, 72, sei lá, não me lembro mais direito a data, mas assim, os caras completamente aparvalhados e o cara não estava nem aí, apontando o dedão e dizendo, o problema é de vocês, não é meu, entendeu? A moeda é minha, vocês usam se vocês quiserem. Isso é um poder, cara, que ninguém tem. Isso é uma exclusividade deles. Então, em algum momento, e os americanos são estrategistas, a ideia de que eles são um bando de eles têm uma máquina no Departamento de Estado, uma máquina industrial, uma máquina militar, que está ali pensando o tempo inteiro. E aí é legal, que eu acho, nos Estados Unidos, se você pegar as séries deles, está tudo lá, os caras botam as trapalhadas dos caras todos, etc. E tal. Eu acho que a agressividade e a contenção, os americanos fizeram isso com os japoneses, mandaram abrir os mercados, mandaram abrir o mercado financeiro de Tóquio, mandaram valorizar a moeda, e aí, os japoneses explodiram em 89. Isso é uma outra conversa, que vai do outro, eu não vou entrar aqui. Mas é o seguinte, essa memória que os chineses têm, eu falei isso também com os caras lá, e eles literalmente conheciam, e como eu estudei Japão e morei lá há um tempo, eu tenho essa ideia toda muito clara na minha cabeça. E eles também, ou seja, eles querem evitar o perigo que os japoneses, no fundo, é encarar uma bolha financeira que exploda no colo deles. Eles sabem que se isso acontecer, aí eles implodem por dentro. E eles são uma máquina muito organizada, tá certo? O partido... Eu nunca vi um negócio tão parecido. É um negócio muito... Eu conheci os instrumentos de política industrial dos japoneses, os ministérios, as empresas, os networkings. Na China, o partido, de cima a baixo, opera a política industrial, opera a política do governo, mobilizando prefeituras. Tudo bem, claro, na China, tudo montado em cima da terra. A terra é o grande ativo. Muito bem. Essa máquina toda não pode, se desaparecer, é um vácuo inacreditável. E eles sabem disso. Então, tudo isso que você falou, do meu ponto de vista, é um grande processo defensivo. Ele é agressivo porque você está indo contra as regras do jogo que a potência hegemônica está querendo te impor. Então, nesse sentido, ele é defensivo. Ele é defensivo de um lado, mas ele é agressivo por quê? Porque você está batendo. Agora, ele não é genuinamente agressivo no sentido de ser um projeto autônomo chinês. Eu não acho que a chinesada tenha nenhuma... Nunca, não teve na história lá da época do Império, lá atrás, não era isso, destruíram a frota deles todas, eles não são a favor da internacionalização, certo? E eles, digamos assim, não estão fazendo isso porque eles têm um projeto para o mundo. É muito difícil, rapaz, a gente se identificar com aquilo. Eu assisti a televisão chinesa todas as noites em Pequim. É uma máquina de propaganda suavizada, modernizada, com cara de CNN, tá certo? Mas não tem a menor dúvida que eles falam que aquilo é um poço de segurança no mundo que está indo à garra. Essa é a grande mensagem que eles jogam o tempo todo. E por isso o que você falou de Hong Kong está vindo mais pesado. Então, assim, o futuro para eles, a perspectiva do que vai, a virada para dentro da economia, o fim dos grandes superávites comerciais, etc. E tal. Tudo faz parte de um processo de tentar se adequar, mas, ao mesmo tempo, manter. O problema, eu acho, que a crise de 2008 vai abrir algumas outras brechas mais pesadas, que vai ser a deslocalização das cadeias produtivas. Isso vai afetar os chineses, certo? Os chineses se transformaram na fábrica do mundo porque tinham mais competitividade, câmbio, blá, 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 blá. Eles estão migrando para as coisas mais alta tecnologia, também defensivamente. Mas, assim, a única coisa que eles têm de grande destaque no mundo dos negócios, nessas áreas, é a hardware, né? O resto, top no mundo, não tem. Então, assim, os gringos estão interessados em massacrar e a gente pode até conversar um pouquinho mais. Assim, e ainda não botaram todas as armas que eles têm no jogo e tem uma capacidade de mobilização da imprensa, da opinião pública, que isso é muito importante no poder americano, muito grande. Os chineses também. A capacidade deles de se defenderem é muito grande, mas
É, depois do que eu vi o que eles fizeram com os japoneses, minha tese de doutorado foi sobre economia japonesa, eu era otimista. Eu tenho muito medo, no bom sentido da palavra, da capacidade de reação americana e, do meu ponto de vista, a agressividade contra os chineses é muito grande. A fragilidade dos chineses é muito grande perante o poder americano. A brincadeira militar no Mar do Sul da China é relevante, não tenho dúvida, mas é um episódio no jogo que está aí, entendeu? Então, vamos ver, os americanos estão unilaterais, os americanos estão mudando as regras do jogo a cada momento, em função das suas necessidades, não estão mais preocupados em se venderem como os vendedores da liberdade, da democracia pelo mundo, e já não precisam mais disso aí, estão operando bilateralmente. Né? Eu acho assim, o nosso Bolsonaro, a política externa dele é isso, é um alinhamento carnal, tá certo? Isso que os americanos estão cobrando de todo mundo. Mas isso tem um preço para os chineses que, do meu ponto de vista, eles não têm condições de pagar sem ter uma ruptura muito pesada. Isso eles não vão tomar. Eles não vão. A memória de quase um século de guerra civil, cara, eles começaram a guerra civil em 1800 e pancada e vão terminar na Segunda Guerra Mundial. Você está brincando? Você está brincando que o cara vai. País que passa por guerra civil muito longa, cara, tem uma memória muito pesada do horror que é isso, tá certo? O horror. Né? Tudo bem que outros países passaram por décadas de guerra civil, a própria Inglaterra, etc., os Estados Unidos. Nós, é sempre um caso que a gente não gosta de falar, né? Mas assim, Cisplatina, o que houve no Nordeste, a gente teve episódios de guerra civil também, só que muito antigos. Na memória deles não é nada antigo, certo? Nada. E aí, nessa disputa, o ocidental entrou, como no Japão, e operou um lado o tempo inteiro, um contra os outros. Eles não vão abrir essa brecha, do meu ponto de vista, certo? Eu concordo com essa visão do defensivo da China que você mencionou, e até pegando esse gancho para entrar na questão do sistema financeiro chinês, sobre aquele trabalho seu que eu vinha mencionando no início, foi também, você interpretou esse processo de internacionalização do renminbi, da moeda chinesa, também como um movimento defensivo da China em relação aos efeitos da crise de 2008, especialmente pensando que com o dólar, né, se valorizando, quer dizer, se desvalorizando depois das injeções do quantitative easing, tudo, a própria reserva em dólares que a China tem começou a se desvalorizar. Então a China não podia se manter nessa posição de fragilidade aí. O que a gente pode dizer um pouco sobre esse processo que é tortuoso, né? Esse processo de internacionalização do renminbi? Tem vantagens e desvantagens para a China, né? Digamos assim, não existe um caminho único de internacionalização de moeda. Ele nunca é um caminho só de mercado. Às vezes às vezes tem uma dominância do mercado, mas o Estado tem que autorizar. Ou ele não só pode ser por iniciativa do Estado, sem que os mercados possam. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho muito interessante uns anos atrás, financiado pelo governo inglês, para discutir a internacionalização da moeda brasileira no contexto em que os chineses estavam internacionalizando a moeda deles. Então, foi um trabalho muito interessante para mim, porque eu tive a oportunidade de ir a Londres e conversar com todo mundo. E, veja bem, os grandes mercados financeiros é Londres e Nova York. Certo? E eles competem muito. Londres tem uma série de características que Nova York não tem e vice-versa. E havia uma disputa naquele momento com relação a que praça financeira ocidental seria o hub, o centralizador das operações com a moeda chinesa. Os chineses estavam, vamos internacionalizar o yuan, etc. e tal. Ok. E Londres estava... Aí, o primeiro-ministro puxou o saco dos chineses, etc. e tal, e a chinesada estava achando legal deixar os americanos ali estimularem a concorrência. E, realmente, eles tinham aberto Hong Kong e abriram Londres. Eu não sei se você tem uma ideia de como é que funciona isso. Por exemplo, nós aqui, na época, das instituições que estavam não me pagando, mas me apoiando nessa pesquisa era o Banco Central do Brasil. E eu conversei muito com os caras. Vem cá, vocês, Paraguai, moeda brasileira aqui, o que vocês acham de internacionalizar, etc. E tal. E eles disseram, de jeito nenhum.
certo? A gente não quer isso, etc. Nós temos uma moeda muito mais conversível pela conta de capital do que os chineses, mas eles não querem deixar o uso internacional em mercados. Eles querem que o grande mercado de câmbio da moeda brasileira fique em São Paulo. E não é só para preservar a Bolsa de Valores, não. Eu depois até posso explicar um pouquinho mais. Mas, assim, como é que você começa um processo de internacionalização no meio dessa confusão toda? Bom, primeira coisa, você tem que chegar e dizer assim, você vai cotar os seus preços para importar e exportar em yuan. Tá bom? Então, tá bom, você vende carne para yuan. Agora a gente só... Carne não é um bom exemplo, mas assim, coisas que sejam voltadas para os chineses e que não sejam commodities. Aí você chega para o cara, imagina lá na Ásia, você é um fornecedor lá, ou você agora vai cotar seus chips em yuan. Dá para fazer isso? Dá. Por que os chineses resolveram botar isso na cabeça? Porque em 2008 eles tomaram um tranco. O sistema todo comercial deles, aquela harmonia toda ali na Ásia, etc. e tal, ficou e eles, dependendo da moeda, a moeda americana chegou e estabilizou tudo isso. Aí eles sacaram, sabe, se a gente fizer um sistema comercial baseado na nossa moeda, na hora que essa porcaria vem, a gente consegue segurar melhor o tranco, como se fosse um grande amortecedor. Legal. Dá para fazer isso? Dá. A escala disso? Pequena. Por quê? Não dá para cotar petróleo em yuan. Se eles quiserem comprar petróleo em yuan, qualquer um vende para eles em yuan, mas vai cobrar mais caro. Porque o cara vai ter que pegar o dólar e yuan transformar em dólar. A moeda do mundo é dólar, o resto é muito local, entendeu? Mesmo o euro é paroquial comparado com os americanos, certo? Com o dólar. O resto é bobagem. Muito bem. Então, para você poder aumentar essa escala, ou seja, transformar yuan em meio de pagamento, não mais sobre unidade de conta, ou seja, a denominação dos contratos, alargar isso, pegar os caras de carne no Brasil, a Vale do Rio Doce, para cotar efetivamente em yuan, eu tenho que montar mercados de commodities cotados em yuan e liberar um pouco disso, tá certo? E aí eu tenho que criar, para esses caras, a capacidade do cara comprar e vender yuan com uma liquidez enorme, poder fazer operação de derivativo, hedge. Isso não é simples. Isso eles tentaram fazer em Hong Kong e depois tentaram fazer em Londres. Se você cria um mercado de yuan em Londres, vamos pegar o caso, o que você está fazendo? Você pode emitir depósito à vista em yuan, você pode fazer depósito a prazo em yuan, você pode emprestar em yuan em Londres, em legislação britânica, você pode fazer operação de derivativos em yuan. Legal! Isso, aumenta... Sim, mas é o seguinte, se no final do dia estiver sobrando yuan em Londres, o que os bancos londrinos vão fazer com esse yuan? Ou se no final do dia estiver faltando yuan, tá certo? Para fechar as posições, que nem o Banco Central faz todo dia no nosso mercado, que é assim. Faltou moeda, o que o Banco Central faz? Pá, mete moeda. Sobrou moeda. Então vem cá, me dá, eu compro moeda. Tem que ter um comprador de última instância. Quem é que vai fazer isso em Londres? O Banco da Inglaterra? Brincadeira. O Banco da Inglaterra até tem condições de fazer isso em escala. Eu tenho que pegar um banco chinês, meter ele operando em Londres, como clearing, como o fornecedor de última instância, e colar ele com o Banco Central chinês no mercado chinês. Está claro para você? Por quê? Porque aí o excesso eu entrego lá para o Banco Central da China e, se precisar de dinheiro, eu puxo do Banco Central da China. É um daquelas buraquinhos que eu falei na grande muralha financeira. E é assim que eles fazem. E aí tem um limite, etc. E tal. Aí eles dão um swap para o Banco da Inglaterra, se precisar, vai por aí afora. Então, isso o Banco Central do Brasil disse que nunca autorizaria um banco brasileiro a fazer isso. Por quê? Porque do momento que você fizer isso, uma boa parte do seu mercado financeiro, em particular o câmbio, migra para lá. E no dia que eu botar um banco brasileiro no mercado em reais para valer em Londres, o mercado de câmbio futuro, que é enorme no Brasil, vai embora. E aí o que acontece? Aí o Banco Central vai ter que intervir em dólares. Aqui ele intervém em reais. Então tem um problema de poder aí. Ok. Né? E, além disso, digamos assim, em cima disso, eu tenho que tornar isso uma moeda para que aí o Brasil queira fazer negócios com a Argentina ou com yuan. Então, é um processo complicadíssimo. E é um processo que, em última instância, vai no nível mais alto requerer abrir o mercado financeiro chinês para qualquer um poder entrar automaticamente com o dinheiro lá e o dinheiro sair.
Tá claro para você? Assim, não sei se eu consegui Sim. explicar isso, mas assim, esse é o processo. O que os chineses fizeram? Eles fizeram a etapa 1, forçaram os caras a cotarem em yuan e abriram os mercados de moeda muito simplificados, com uma entrada limitada, mas não abriram o mercado deles para qualquer um entrar, fazer operações externas, especulativas na moeda deles, nem deixaram os chineses fazer o que eles quiserem. Tá? O resultado dessa história foi 2015, que deu uma especulação braba. Eles perderam quase 1 tri, Quase 1 trilhão. se não, na casa de, sei lá, 600, 700 bi de doleta, assim. E aí eles pararam e deram uma recuada, certo? Então, assim, o processo caminhou, beleza, você já tem hoje muito mais liquidez. Na América Latina, você tem países que permitem você ter depósitos à vista em outras moedas, que é o caso do Chile, é o caso do Peru, nós não, o colombiano não, etc. e tal. Mas esse bicho está aí, ele é para dar um apoio à coisa comercial e, eventualmente, para as empresas chinesas, mas não é um projeto que vai colocar, nem tenha condições de colocar o yuan como uma moeda que vá ter o mesmo nível de conversibilidade, quer do Brasil, em certo sentido, quer das moedas internacionais, entendeu? Assim, então, o projeto tem uma origem defensiva, não chega, do meu ponto de vista, a contestar, ele está dentro das regras do jogo, tá certo? Mas ele foi abortado a partir de 2015, quando houve um problema, e ficou claro em Hong Kong, o mercado ficou torto, tá certo? Eles tiveram que intervir pesadamente no mercado de Hong Kong para segurar, porque a moeda chinesa tem duas paridades, a taxa de câmbio interna e a taxa de câmbio externa. E eles têm que alinhar isso o tempo inteiro, entendeu? O resultado disso. Então, literalmente, assim, o grande projeto de internacionalização do RMB foi para o diabo. O que ficou e volta continuamente é uma percepção de escolas ou de analistas econômicos nos Estados Unidos que adoram. O americano adora a paranoia, tá certo? É o perigo comunista, é o perigo não sei o quê. Está em Hollywood. Tá? Outro dia eu vi não sei se você já viu, você gosta de James Bond, daqueles antigos? Não sei se você gosta. Vi alguns filmes antigos dele. O primeiro dele, se eu não me engano, é o Dr. No. Isso é anos 60. E o Dr. No é meio chinesão, tá? É o perigo amarelo. Então, assim, não acho que isso aí vá a lugar nenhum. Pode fazer, a Petrobras faz negociações, vende petróleo, mas isso são operações muito específicas. Não acho que os chineses tenham nem projeto, não querem, nem capacidade. Eles, se fizerem para bater chapa com os americanos, do meu ponto de vista, eles afundam. Aquilo ali explode ontem. Não tem a menor condição. Mas, assim, eles acabaram de lançar o Yuan digital, não sei se você acompanhou, que é a possibilidade, em vez de papel moeda, você ter moeda, assim, papel moeda, no seu telefone. Isso vai fazer mudar o mundo. Os americanos adoram fazer isso. Mesmo grandes analistas caem nessa esparrela. Por quê? Porque isso dá imagem na opinião pública americana, e os caras vendem isso. Mas, assim, do meu ponto de vista, forget it. Sim. Não faz o menor sentido. Não muda o fato de que, se a gente fosse comparar todos os campos de avanço que a China vem tendo, do ponto de vista da moeda do renminbi, é uma das principais desvantagens, de fato, porque essa moeda, pegando até alguns dados que você mostrou ali na sua pesquisa, a participação do renminbi no giro diário dos mercados cambiais, lá por 2016, era de 4%, e do dólar é de 87%. É uma diferença estratosférica. Nem falar das transações comerciais, que o renminbi é responsável por 0,5% das transações comerciais mundiais em 2015 e o dólar mais de 50%. Ou seja, são disparidades realmente muito grandes e que colocam a China num patamar bastante desvantajoso aí em relação aos Estados Unidos. E, bom, para chegar aqui, a nossa conversa está muito boa, eu já ia fazer a transição do sistema financeiro para a nossa última pergunta, que é em relação à própria disputa mesmo, comercial tecnológica entre os Estados Unidos e a China, que tem essa aparência comercial, mas fundamentalmente está vinculada com a batalha pela preeminência tecnológica no mundo,
Os Estados Unidos sabem disso, a China sabe disso, não à toa o Xi Jinping, nas últimas sessões de estudo que ele costuma fazer no Politburo, discutiu muito a importância da China controlar a tecnologia de semicondutores, que ela não controla, a tecnologia de inteligência artificial, que ela não controla, porque ela precisa disso, de fato, para poder resistir e se defender bem em relação às agressões norte-americanas. E aí tem o problema da Huawei e do 5G, que é uma forma que a China vem utilizando, inclusive, para dividir os aliados ocidentais dos Estados Unidos. Acho que no ano passado, o primeiro país do G7 a fazer uma sinalização positiva para a China em relação à instalação do seu aparato 5G foi a Itália. Então, isso começou, inclusive, a causar grandes, né, rebuliços mundiais. Queria que você discutisse um pouco sobre essa questão, o problema da tecnologia do 5G e como isso afeta a disputa entre Estados Unidos e China. Olha só, a Huawei é uma empresa singular na China. Por quê? Que se eu acho que eu não estou enganado, mas pode ser que eu esteja, tá? Mas assim, na área de tecnologia de ponta, a despeito do esforço que os chineses estão fazendo, eles só têm um campeão nacional, que é a Huawei. Aí a dominância em determinados segmentos de tecnologia de ponta, do ponto de vista comercial, é a chinesa mesmo, e eles estão arrebentando a bola. Você vai dizer o seguinte, tem interesses comerciais no sentido das empresas americanas e tal? Sempre tem, certo? Os americanos são lobistas por natureza, eles sempre foram, é assim que opera o Congresso americano, etc, etc. Mas eu acho assim, se a gente ficar olhando isso, a gente perde um pouco o referencial, que é o seguinte, o processo de contenção que os americanos estão fazendo com os chineses, a exemplo do que fizeram com os japoneses, assim, tem um filme, eu gosto muito de filme, então por isso que eu estou usando imagem, mas eu não me lembro mais o título, mas é um filme que foi feito com Sean Connery, na época em que os japoneses estavam nos Estados Unidos comprando o Empire State, comprando os clubes de golfe, fazendo investimento imobiliário, comprando... e americanos começaram a dizer, não, os japoneses vão ser donos do mundo, eles sempre fazem essa porcaria. E aí, mas de qualquer maneira, essa é sempre a ideologia, eles têm que dizer que é uma ameaça aos americanos. Os militares, uma vez, me ensinaram uma coisa assim, como é que era? A estratégia militar chinesa é Cronos, jogar no tempo. A estratégia dos russos esqueci como é o nome em latim, mas é terra, botar o inimigo lá. E a estratégia americana, um era Cronos, o outro era terra, e o dos americanos é a legitimidade de você de tornar ele seu inimigo, é unificar a coisa interna americana ideológica para sair contra. Isso você vê, eles fazem sempre. A guerra do Iraque, lá do Bush, aquilo tudo, eles sempre operam isso, e aí a mídia opera, os ações políticos. Eu acho que esse processo de contenção com a China está em curso. Ele ainda não atingiu níveis tão radicais quanto ele atingiu, por exemplo, com o Irã. E aí você está aplicando sanções comerciais, sanções monetárias, muito pesadas, etc. E aí, como é que os americanos usam a moeda como espaço de poder, como um artefato militar, o que eu chamei da bomba dólar? Tá? Tem um artigo meu publicado sobre isso. O caso iraniano é talvez o melhor. Eles não chegaram nesse nível ainda. Mas, assim, todo um processo de contenção, ele exige que você seja permanente e que ele seja crescente. Não sei se você entende. Você não pode voltar atrás enquanto você não conseguiu o que você quer. E aí o arsenal americano é total. Aí eu estou pensando em sanções e coisas, etc. E tal. Muito bem. A Huawei, ela, na verdade, a gente tem que colocar nesse cenário, tá certo? Ela é a Apple dos chineses. Associar ela ao sistema de segurança americano, chinês, não tenho condições de julgar para você se eles são ou não, mas, assim, de qualquer maneira, desse ponto de vista, indubitavelmente,
é uma medida para encher o saco, para mostrar que quem manda sou eu, para espizinhar, para gerar constrangimento, você está entendendo? Para gerar espaço de negociação. Então, eu acho que isso eles escolheram a raia. É um bode expiatório, eu não tenho a menor dúvida disso, tá certo? Eles precisam que o resto dos europeus e todo mundo acompanhe isso para dar mais força ao que eles estão fazendo. Alguns vão entrar, outros não. Os ingleses já disseram, depende, tal, é bem assim. Mesmo aqui, onde os gringos têm talvez uma capacidade de pressão maior, esse tipo de coisa não virou, não chegou a fechar o mercado para a Huawei, etc. E tal. Mas é assim, prende a filha do cara, bota... Então, eu acho assim, é um pedaço de uma ação geopolítica em processo, certo? Ela certamente não foi a primeira e não será a última. Tem lados comerciais, tem aspectos comerciais nisso com relação aos americanos? Tem. Eles fizeram isso com os japoneses nos anos 90, nos 70, eu acho, quando os americanos praticamente exterminaram a indústria americana de semicondutores. Aí tinha um lado comercial muito mais forte. Eu tenho dúvidas se a questão comercial é dominante, mas que certamente ele está escolhido ali para dar uma espizinhada nos chineses, mostrar para os chineses quem manda e gerar um fato público de constrangimento, coerção, eu não tenho dúvida. Minha perspectiva é que a gente deve esperar coisas devagarzinho. Eu não espero nada tipo Irã, que eu vou assim, vou suspender os acordos unilateralmente, vou fechar tudo. Não. Mas, assim, os americanos não gostam dos chineses estarem mantendo... Os chineses são os principais compradores de petróleo iraniano hoje. Uma vez eu teve um chinês visitando aqui o nosso instituto e perguntei, o cara, eu entendo de energia, o cacete, e eles são muito chatos. Né? Os chineses, quando você pega aquelas delegações chinesas, elas são muito formais, muito... Aí aquele papo chato. Aí eu virei para o chinês e disse assim, você é um cara que entende muita energia, né? Vem cá, vocês vão suspender a compra de petróleo do Irã? Ele disse assim, não há a menor possibilidade de a gente fazer isso. Foi a única coisa interessante da conversa inteira, mas assim, o cara entendeu minha pergunta e foi... Então é isso, certo? Tem muito espaço, os chineses estão também se movendo, os acordos com os russos, a questão na Europa, a relação com os iranianos, etc. e tal, papapá, e os americanos vão ter N aspectos para pegar eles de N maneiras, tá certo? Eles criaram um mercado de petróleo, com ouro, com não sei o quê. Então, as coisas também, às vezes, não são muito claras para a gente entender os mecanismos todos. Mas, assim, a gente deve esperar um acerramento crescente, não uma ruptura. Isso eu não vejo tão cedo, porque o embrincamento dos dois é grande. Mas, assim... E eu também acho que os chineses não vão sentar em cima e esperar que o tempo resolva, que o Trump caia, que os americanos entrem um outro, e vá por aí afora, entendeu? Mas eu acho que, só para terminar assim o meu ponto, a decisão de pressionar os chineses estava tomada antes das eleições. Assim, e os chineses começaram a perceber isso em 2008, tá certo? Então, 2008 é o momento da gente olhar ali para frente, ver os americanos se movendo, os chineses percebendo o movimento e fazendo um movimento defensivo contrário, entendeu? E nesse cenário a gente tem que ir botando as coisas que estão acontecendo, senão a gente perde o foco. Sim, exatamente. Bom, professor, foi muito boa aqui a entrevista. Foi muito grande, né? Bastante. Não, acho que foi perfeito, até do ponto de vista do tempo. Eu gostei bastante aqui da conversa, acabei até estendendo bem mais do que eu imaginava que seria, mas agradeço muito mesmo a entrevista que você concedeu aqui para a gente, do Esquerda Diária, e até convidar você a fazer as considerações finais. Eu estava mexendo aqui nos meus papéis, até lembrei agora de um problema estratégico, né, que surgiu do ponto de vista interno para a China, que é a questão do desemprego, né, porque nesse problema econômico que a gente viu nesse primeiro trimestre, as taxas de desemprego urbano na China cresceram a níveis recordes até, né, nos primeiros 2 meses foi de 6,2% a taxa de desemprego nas cidades da China. Depois, contabilizado o trimestre como um todo, diminuiu um pouquinho para 5,9%, mas a gente sabe que para a China o mais importante não é tanto a taxa de crescimento do PIB,
e sim a quantidade de postos de trabalho que você gera por ano. Você precisa ter uma base mínima para manter essa gigantesca, né, classe trabalhadora chinesa trabalhando. O que você acha sobre esse problema? Poderia ser um fator de instabilização do regime? Como é que a gente poderia tratar esse tema? Olha só, eu falei assim rapidamente, mas assim me impressionou quando eu estava em Pequim, em outubro, os dados que os caras me passaram, certo? Digamos assim, a população 1 bi 400, 1 bi 500, eu não me lembro mais o número correto, mas assim, os números globais é o seguinte: 1 bi já estava dentro do mercado. 200 não estavam nas estatísticas, mas já estavam integrados. Só que eles são uma população que está ainda na migração campo-cidade, e 300 ainda é aquela pobreza extrema que ficou atrás, que eles ainda não conseguiram. Então, o projeto deles é integrar todo mundo. E os chineses, a população chinesa, de uma forma geral, entende isso. Assim, se você conversar com os caras em Pequim, eles vão dizer para vocês: pô, nós chegamos primeiro, mas assim, eles vão fazer isso com todo mundo vai entrar. E aí, pô, os chineses hoje, porra, padrão de vida razoável, e dente na boca, imagina, os caras falando inglês perfeito, nível de cultura, nível de conhecimento muito alto. A gente conhece esse lado, mas a gente às vezes não se percebe que, por baixo, as relações industriais chinesas, a despeito do regime autoritário, operam para cacete. Certo? Inclusive, eu, por exemplo, fui visitar uns bairros interessantes, antigos, em Xangai, e o cara que estava me levando estava dizendo o seguinte: pô, esse bairro ia ser todo destruído, porque é assim, a terra é pública. Então é o seguinte: tchau, vai embora. Eu vou fazer um novo loteamento aqui. Eu sou prefeito. É assim. No início foi feito numa pancadaria. Hoje em dia eles já indenizam. Mas é assim, manda embora, e não tem problema, sabe assim. Então, as relações de trabalho embaixo também são tensas. E o Partido Comunista não vê a luta sindical como algo que seja contra o regime, a menos que ali se politize. Aí é uma outra história. Mas é o seguinte: isso tem feito que os salários subam, etc. E tal. Mas você tem um regime de trabalho muito flexível. Não digo que seja igual ao americano, mas assim, está longe de ser feito o nosso ou os europeus. Quer dizer, você não vê esse problema do desemprego operando na Europa. E mesmo aqui você vê, mas assim, não é como nos Estados Unidos. Então, assim, isso opera. E aí o que acontece? Eles pegam essa mão de obra, esses 200 milhões que estão no meio, e mandam para casa. A construção civil, bababá, manda para casa, etc. E tal. Eu acho que você tem um ponto. Quer dizer, eu consigo explicar isso, eu, o Partido Comunista Chinês, consigo explicar isso para a população num momento de crise, certo? Olha, gente, vamos tentar ver o que dá. Como aqui, estou dando 600 pratas, ou na França, você vê o que todo mundo está fazendo para tentar segurar, porque o desemprego é uma coisa ruim, do ponto de vista político. Mas, se for necessário, se a recuperação não atingir um nível de reabsorção de quem perdeu e de continuidade da absorção do que estava da população ainda não incorporada, eu não vejo problema nenhum deles serem. Eles são muito keynesianos, tranquilo. Sabe assim, vamos construir pirâmide, mas não precisa construir pirâmide, né? Vamos construir ferrovia, vamos fazer não sei o quê. Eles vão. A capacidade fiscal chinesa é muito elevada, verdade seja dita. Entendeu? A dívida pública é pequena, o ganho que eles obtêm sobre o ativo da terra, que é uma propriedade pública, cara, o ganho de capital que é apropriado pelo Estado chinês pela valorização do terra, o cara lá me mostrou um estudo que ele fez, chega a 5 pontos percentuais do PIB por ano. Então, assim, a capacidade que eles têm de mobilização de recursos, o Estado chinês, eu acho assim, não me preocupa por causa da capacidade de resposta, mas que o Estado chinês tem. Mas o seu ponto é absolutamente relevante. Quer dizer, o problema do desemprego seria um dos pilares para deslegitimar o processo em curso. E eu acho assim, não há a menor possibilidade do Estado chinês, tal como ele é hoje, não estar de olho nisso, entendeu? E manter e ter capacidade de resposta. Então, eu não me preocupo
Eu acho que é mais preocupante aqui no Brasil a saída da crise, para a população que está aí. Vai haver muito desemprego e mudança estrutural. O que eu estou vendo aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, tudo indica que 20% dos restaurantes vão fechar de vez e são intensivos em mão de obra. Como é que essa coisa vai lidar? Como é que você vai amortecer? Nas chinesas, esse problema existe, mas você tem um Estado muito mais organizado e com muito mais recursos para fazer frente a isso. Tá? Sim. Ok? Perfeito, professor. Então, a gente André, vai fechando. brigadíssimo pela conversa. A conversa foi agradabilíssima, tá certo? Legal. Também achei. Eventualmente estamos aí, se vocês quiserem discutir algum outro ponto mais para frente, mas assim, agradeço aí a lembrança de vocês me convidarem para participar aí. Claro, com certeza a gente vai criar novas oportunidades aqui para discutir esse tema, outros temas de economia internacional. Então a gente vai fechando aqui. Agradeço novamente ao professor Hernani Teixeira, da UFRJ, por conceder a entrevista para a gente. Esse programa a gente até vai dedicar em forma também de repúdio ao assassinato pela polícia norte-americana do George Floyd, que aconteceu nessa semana e que, enfim, causou rebuliço no mundo inteiro, que foi um escândalo, essa forma racista da polícia tratar a população negra nos Estados Unidos. As vidas negras importam de fato, e aqui a gente está dedicando também esse programa à lembrança do George Floyd e à luta dos negros nos Estados Unidos contra esse aparato repressivo estatal que é tão violento. E então a gente fecha aqui, convido todo mundo a compartilhar, difundir esse programa e até o nosso próximo episódio, pessoal. Sucesso, abração, tchau. Tchau, tchau.